Sejam muito bem-vindos ao nosso canal, meus amados pensadores, meus angelicais pensadores. Ou de táxi? É, mais ou menos isso. Não tanto, mestre, nem tanto, nem tanto, nem tanto. Mas hoje a nave Éticos, eu diria que ela está fazendo um trajeto aí por zonas celestiais, sabe? Eu acho que se Santos Dumont, que era um grande pensador, né, pudesse fazer um comentário, ele diria que a nave Éticos ela teria asas no episódio de hoje. Olha que legal. Santos Dumont ele era um visionário, né? Ele dizia que tudo era mais bonito lá do alto. E deve ser mesmo, né? A gente faz uma viagem de balão, já foi pra, acho que é Não. Boituva? Não. Pô, ali dá pra você ter uma ideia de como que é por cima, assim, as coisas, sabe? Muito legal. Pelo avião você não vê muito, né? O balão você tá mais ali. Mas Santos Dumont, eu acho que o sonho dele era, acho que ele queria ter asas, assim como qualquer garoto, né? Lembra do desejo de ter o skate lá do De Volta para o Futuro? Sim. Que o Michael J. Fox lá, o Martin, né? Ele queria ter o skate. Eu acho que todo garoto gostaria de ter asas. Assim como tem na história, na mitologia também, Ícaro, né? Que ele fez asas com cera e aí quando ele voou, o sol derreteu as asas e ele caiu. Olha só, você está estudando, hein, Renato? Bom, todo garoto gostaria de ter asas, ou pelo menos aquela capinha do super-homem para poder voar, né? Ou então, né? Toma um Red Bull, né? Toma um Red Bull. Eu já pulei do sofá com a toalha de banho amarrada no pescoço, achando que ia voar. Mas assim, garotada, não é possível, tá bom? Eles até tiraram esse slogan do Red Bull, porque não é vai propaganda pensando que enganosa. vai poder voar que não voa, não. Quem voa, Renato, sabe quem são os seres que voam? Os anjos. E hoje o Éticos falará deles. Gostaria de citar aqui uma frase de um pensador, que é um escritor famosíssimo, chamado Dan Brown, que até escreveu o livro Anjos e Demônios, que já virou filme, inclusive, né? Já está na nossa dramaturgia. Dan Brown dizia que o nosso pior inimigo é aquele que não é temido. Você não teme, então esse é o seu pior inimigo. Lembra daquela expressão carinha de anjo? Ah, aquele fulano tinha uma carinha de anjo, caí naquele golpe. Caí no golpe do danado. Então a carinha de anjo às vezes não representa exatamente o que a pessoa é, né? Mas eu acho que Santos Dumont, falei que ele gostaria de ter asas, né? Tinha o Vingador lá, que tinha asas, como é que era? O Falcão. O Falcão, um possível sucessor do Capitão América, né? Era uma asa meio fabricada. Meio metálica, né? Tipo, não era natural, né? Tipo o Homem de Ferro, né? Tinha uma armadura que tinha asa. Tinha nos X-Men também tinha, não tem? Tem um mutante, né? Que tem asas de anjo, né? Que inclusive eu acho que ele até é russo. É russo também? É. Rapaz. Bom. E ele se torna tipo, né? O X-Men ele tem aquela questão do apocalipse, né? Ele se torna um dos cavaleiros do apocalipse. Aqui nos Cavaleiros do Apocalipse aqui ninguém tem asa, não. Mas tudo bem. Vamos lá. A pergunta que todos os nossos tripulantes querem saber. Será que anjo existe mesmo? Será que eles têm a forma conforme os filmes, né? O folclore aí mostra que tem a auréola, as asas, né? A Bíblia, que é a nossa fonte de conhecimento, ela nos fala alguma coisa sobre esses seres celestiais, Renato Costa? Fala sim, claro. Existem muitas passagens que falam sobre anjos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de saudar a todos os nossos passageiros, tripulantes, pensadores da nave Éticos. Sejam muito bem-vindos. Espero que vocês tenham realmente uma viagem angelical, né? Então, vamos lá às escrituras, né? Antes disso, na verdade, eu queria lembrar que o próprio Lúcifer, ele foi um anjo, um querubim, né? Vou explicar mais para frente o que é o querubim, né? Mas ele se tornou um ser orgulhoso, quis tomar para ele a glória de Deus e levou com ele uma terça parte dos anjos, né? Se tornaram os anjos caídos. Deus destituiu eles do céu e eles passaram a habitar a terra. Lógico que a gente não vê diretamente eles, mas eles estão o tempo todo ao nosso redor,
né? Pois existe um mundo espiritual que nos envolve, né? E que está o tempo todo em movimento aí, né? Adão Brown falou. Exatamente, né? Anjos e demônios do Dan Brown, né? Tem aí a questão da batalha espiritual, né? Entre anjos e demônios. E existem várias passagens que falam sobre isso. Mas enfim, os anjos eles são divididos em 4 categorias, né? 4 hierarquias, vamos dizer assim. Em Ezequiel, né? Eu vou até ler aqui, ó. Em Ezequiel, no capítulo 1, eu vou achar aqui. Fala sobre as aparências deles. Isso, fala dos querubins. Ah, dos né? querubins. Então aqui a gente fala dos querubins e dos ofanins. Na mesma passagem, Ezequiel, ele tem uma visão dos querubins e dos ofanins. Então aqui, no meio do fogo havia 4 vultos que pareciam seres viventes. Na aparência tinham forma de homem, mas cada um deles tinha 4 rostos e 4 asas. 2 pernas eram retas, e seus pés eram como os de bezerro, e reluziam como bronze polido. Debaixo de suas asas, nos 4 lados, eles tinham mãos humanas. Os 4 tinham rostos e asas, e suas asas encostavam umas nas outras. Quando se moviam, andavam para frente e para trás, e não se viravam. Quanto à aparência dos seus rostos, os 4 tinham rostos de homem, rosto de leão no lado direito, rosto de boi no lado esquerdo e rosto de águia na parte de trás. Assim eram os seus rostos. Então aqui a gente vê que não é Não é bem bem como as pessoas como as imaginam, né? pessoas imaginam, né? Na Será que é verdade, por isso que quando o anjo aparece fala não temas, não temas? isso. Ele alerta pro cara não se chocar, Porque talvez com a aparência eles dele. tinham uma aparência meio diferente, assim, né? Meio Tá, assustadora meio até, né? excêntrica, né? Até pela questão da luz, né? Da glória, né? Porque eles são seres de luz, né? Celestiais, é. Então, muitos confundiam os anjos com a própria aparência de Deus, né? De estarem recebendo a presença de Deus, né? Por ser algo sobrenatural. Sim. Mas enfim, junto dessa descrição dos querubins, também tem a descrição do Ofanim, né, que é mais pro final do capítulo 1, que ele fala que ao lado dos querubins existiam 4 rodas de fogo, cheias de óleo, né, e elas se movimentavam junto com os querubins. Então, esse é a descrição sobre os ofanins, né? Então, se você quiser entender mais sobre como eram os querubins e os ofanins, pode ler aqui o Ezequiel, capítulo 1, você vai ter uma descrição melhor sobre eles. E aí nós temos também os arcanjos, que são os mais famosos aí, que a gente Sim, verdade. tem relatos mais presenciais na Bíblia, né? Que são os mensageiros e até guerreiros, né? Uhum. Porque em Judas capítulo 1, no versículo 9, a gente tem a passagem falando sobre Miguel, né? Já em Lucas, em Daniel, até em Mateus também, a gente fala-se muito de Gabriel, né? Inclusive, Gabriel, ele teve uma luta, né, com as potestades ali da Pérsia, quando ele estava a caminho para revelar o sonho de Daniel. Então ele travou uma batalha ali, né? Que ele trava uma batalha e ele até evoca, né? Ele chama. Ele não luta diretamente com a potestade, mas fala que ele fala através do nome do Senhor. Repreende em nome de Jesus, do Senhor. Né? Porque ele não tem poder, né? Contra as potestades a fim de. Né, Existe uma hierarquia até mesmo dentro os anjos caídos. Sim. E aí são esses 3, né, que a gente tem na Bíblia. Tem o Rafael também, que é citado nos livros apócrifos, né, o livro de Tobias. Sim. Então tem vários livros apócrifos que foram retirados da Bíblia. Em algum outro capítulo nós vamos falar, outro episódio, melhor dizendo, nós vamos falar sobre os livros apócrifos aqui no Éticos. Né, que foram retirados da Bíblia, mas que falam muito mais sobre anjos. São mais específicos, São mais específicos e tem mais passagens. Né? E aí tem os serafins, que estão inclusive aqui representados na Arca da Aliança, né? São os verdadeiros adoradores, eles estão sempre ao redor de Deus, né? Até tem a descrição deles no templo, né? Quando ele passa a descrição do templo, como deve ser construído, lá tem
duas imagens de serafins que guardam os santos dos santos, né? Então, a descrição ali é feita em Isaías, no capítulo 6, no versículo 1, também cita os serafins, e ali diz que eles têm 6 asas, né? 2 cobrem o rosto, 2 cobrem os pés, né? Então, aconselho também a que leiam ali Isaías, no capítulo 6, versículo 1 e 2, que fala sobre os serafins, né? E aí, muita gente acredita em anjo da guarda, né? Então, a gente tem essa cultura, né, de acreditar em anjo da guarda, até por conta, né, desses relatos aí que fala da aparição de Gabriel para Maria, né, e eles estão sempre nos trazendo uma mensagem, eles são mensageiros de Deus, né, uma mensagem de livramento, uma mensagem, né, de profética, né, para que a gente possa seguir, né, a vontade de Deus de acordo com aquilo que ele é o nosso propósito. Então, muitas vezes acontecem coisas que a gente não tem como explicar. Às vezes você se atrasa, perde alguma coisa, às vezes você fica até nervoso porque deu errado aquilo que você queria. Sim, né? E você vai lá na frente e vê que foi um livramento divino. Isso, né? Faz parte de um livramento ali, onde anjos estão, né, lutando ali, né, nessa batalha espiritual que a gente não consegue ver, mas está o tempo todo ao nosso redor. Essa é uma pergunta que eu ia te fazer, sobre essa interação, né? Até que ponto é possível, né? Ou já existiu uma interação talvez um pouco mais assídua, mas, vamos lá, nos filmes, no universo aí cinematográfico, existem lá, tem vários filmes sobre anjos, né? Vou citar alguns aqui só para a gente poder ter uma compreensão melhor. Mas tem um filme bem legal, eu lembrei agora de uma comédia, acho que é de 1996, uma comédia do John Travolta. Grande John Travolta, né? Ele tá maravilhoso nesse filme. O filme tem um nome americano que é Michael, e as traduções para o português, eu acho que é Anjo Sedutor, se eu não me engano, o nome do filme. Recomendo aí, porque é uma comédia, né? Pra gente poder dar umas risadas aí. John Travolta tá muito, muito performático aí nesse filme. Só que aí a história é que ele é um anjo que bebe, que fuma, ele era mulherengo, então ele dava em cima ali na mulherada. Era a maneira que ele interagia, né? Temos a trilogia lá, acho que talvez... acho que é uma trilogia do Christopher Walker, grande ator, que são os Anjos Rebeldes, né? Ali também tem uma trama toda de que os anjos tinham... O próprio nome sugere que os anjos se rebelaram, mas eles têm uma interação com os homens ali. Como a gente aqui é cinéfilo, a gente sempre cita os filmes. Mas nos filmes, as pessoas entendem que é possível ter uma interação ali com os anjos, né? Mas nas escrituras sagradas, o que a gente queria saber? Que eu acho que muita gente tem essa dúvida. Os anjos já estiveram em algum determinado momento da Bíblia atuando, né? Interagindo ali com as pessoas efetivamente em algum período da Bíblia. Ainda hoje é possível essa interação, né, nos dias atuais. A Bíblia menciona alguma coisa a respeito disso? Sim. Antes de falar efetivamente da interação, né, que existiu entre os anjos e os humanos, queria citar algumas passagens também, né, que cita na Bíblia, né, que fala sobre a aparição dos anjos para Gideão, para Ló, né, que eles, né, como a gente vinha falando da questão do livramento, né? Tá. Então, os 2 anjos aparecem para Ló, para que Ló seja resgatado de Sodoma e Gomorra antes que ela seja destruída, né? Então, Abraão... Eles aparecem numa forma humana. Isso. É isso? Se eu não me engano, não estou muito recordando dessa passagem, Abraão recebe uma visão de que a Sodoma e Gomorra ia ser destruída. Sim. E ele pede o livramento de Ló. E aí Deus manda os anjos para retirar Ló da cidade.
Tá, né? tá. Eu lembro dessa parte. Inclusive, Inclusive, eu acho que eles deviam ter assumido uma forma humana até para poder adentrar na cidade, né? sim, Serem inclusive recebidos ali, né? os habitantes de Sodoma e Gomorra, eles querem ter relações com os anjos, né? Porque Ah, ali tá. Com aqueles dois homens que entraram na Sodoma e cidade. Gomorra era uma Sim. perversão total, né? E Ló, inclusive, quer entregar a própria filha no lugar dos anjos para que eles não Sim. profanassem os anjos, né? Sim, sim. E no fim, eles são livrados aí da destruição de Sodoma e Gomorra. Então tem o próprio Daniel, que eu já citei aqui, né? Que ele tem um sonho e o anjo vai até ele, né? E luta contra as potestades. Então é uma função de mensageiros, né? Eles estão ali tanto para adorar a Deus, Tá. como para pôr em prática a vontade de Deus. Então, muitas vezes, né, os profetas, eles são têm um contato, né? Tinham um contato com o anjo que faziam revelações e Eles colocavam a vontade de Deus ali em em evidência, né? evidência, né? E traziam livramento e tudo mais. Teve uma, o Jacó também, acho que teve uma. Sim, sim. Então, Jacó, ao fugir do seu irmão, né? Depois de ter roubado a bênção dele, né? A primogenitura, ele foge e aí ele tá ali na fuga com medo, né? Então ele, ao dormir, ele tem um sonho com o anjo e pede para o anjo que ele não vá embora antes que ele abençoe Jacó e proteja nessa viagem. Então ali Jacó tem uma luta com o anjo inclusive toca a perna dele, né? Deixa ele Ele manco, luta com o anjo ali? né? E nessa luta mesmo, o anjo ele muda até o nome de Jacó, né? Estabelece que ali Jacó passa a ser Israel, Olha que né? interessante. Então tem toda Então essa os anjos também passagem. têm aí um atributo aí, uma qualidade de abençoar as pessoas, Sim, de proteger, de como a gente proteger. falou, a questão do anjo da guarda, né? Então, Jacó ele pediu a proteção do anjo ali para que ele o livrasse aí dos infortúnios que teria no meio dessa viagem. Né? E tem outros relatos, né, na parte de Maria, que ele traz a mensagem do Salvador, inclusive José também, né? A princípio ele não acredita, né, em Maria quando ela revela para ele que foi abordada pelo anjo, que irá receber o Espírito Santo. Então o anjo aparece para José também para explicar a questão do Espírito Santo ter descido sobre Maria. E depois, né, quando eles têm que fugir para o Egito, porque Herodes manda matar as crianças, o anjo também aparece para José, instruindo ele a fugir para o Egito. E também na volta, o anjo também fala assim, ó, agora vocês já podem voltar para Israel, né? E eles acabam voltando para Galiléia, inclusive nessa passagem, onde ele revela, né, que eles têm que ir para Nazaré para se cumprir a profecia de que Jesus seria chamado de Nazareno. Olha só. Então nós vemos uma interação bem assídua aí, né? Bem frequente, constante, no período bíblico. Vários relatos você falou aí de anjos interagindo, influenciando ali, né? Na vida das pessoas, por intermédio de Deus, obviamente, né? Mas você levantou uma lebre aí, Renato, sobre a questão quando os anjos entraram em Sodoma e Gomorra, dos homens quererem ter ali relações com os anjos, né? Isso me remeteu aí, não tem como não falarmos aqui do filme Cidade dos Anjos, que é uma trama ali onde Nicolas Cage interpreta ali com a Meg Ryan, né? Se eu não me engano, ela está numa sala de hospital ali, internada ali, entre a vida e a morte, e o anjo observa ela ali e dá um livramento para ela ali, ela se livra daquela situação de coma ali, de uma suposta morte, né? Só que ele se apaixona por ela e vive até um romance com ela ali no filme ali. Se vocês tiverem dúvida, assistam lá o filme lá, é até legal a história a nível de conhecimento, assim, de entretenimento, melhor dizendo, né? Conhecimento, só a Bíblia mesmo, né? O mundo fictício é bem diferente aí da realidade. Mas, enfim, temos aí, na dramaturgia, uma interação entre o homem e o anjo. O aspecto angelical ali, do anjo, ele é meio
não dá para ter uma avaliação exata da sexualidade do anjo olhando, né? Às vezes tá mais para uma figura masculina, predominantemente, mas às vezes ele tem uns traços femininos, não dá para a gente ter uma ideia, né? Subentendemos que o anjo é ali assexuado, mas você vai explicar melhor a respeito disso. A minha pergunta é, que eu acho que muita gente tem essa dúvida, será que é possível ter né, por exemplo, que nem o filme fala, uma mulher tem um relacionamento com uma figura angelical, um relacionamento ali e tal. Será que isso já aconteceu antes ou é possível que aconteça ainda nos dias de hoje? Ou é folclore? O que é isso aí, Renato? Sim, aconteceu já, né? A palavra mostra lá no período pré-diluviano, né? Antes do grande dilúvio, em que alguns anjos eles se seduziram, né, pelas mulheres daqui da Terra e se transformaram em homens para poder ter relações com elas. E dessas relações surgiram os nefilins, né, que eram os gigantes, né, daquela época. Mas o Deus não se agradou disso, né? Por isso, inclusive, ele mandou exterminar tudo, Com o né? dilúvio. Porque ali a sociedade estava bem Corrompida, né? corrompida, né? Então os próprios anjos se corromperam ali, né? Além dos anjos que já eram anjos caídos, né? Mais alguns anjos, né? Se corromperam ali. Então Deus não se agradou e cessou ali, né? Mas existe também o pensamento de que os próprios filisteus, né, eram descendentes desses gigantes, né? Lá na descrição de Golias, né? Ah, sim. Golias, então, Era um gigante, né? Então podia ser um descendente dos Nefilins, né? dos nefilins, né? Mas o pessoal da liga da NBA não tem nada a ver, não, né? Michael Jordan, não, Shaquille O'Neal. os caras são altos mesmo. Mas enfim, existe além disso, né? Hoje em dia, inclusive nos filmes que você citou, se a gente tiver um pouquinho de atenção, né? A gente pode entender que se trata de anjos caídos, né? Anjos rebeldes, anjos que não têm um comportamento assim tão tão apropriado, né? Tão angelical, tão angelical, assim. Mas a gente normalmente se refere assim à pessoa que é mais bonita, que tem um comportamento mais bondoso, né? Que fala coisas doces, né? Mais amável. Costumamos chamar de anjo, né? Né? Mas na verdade como a gente já falou até no vídeo sobre a morte, esses anjos caídos eles têm o poder de se disfarçar até de anjos de luz. Sim, se disfarçam. Né? E há a questão também da possessão. Né? Possessão demoníaca é um fato realmente que acontece. Inclusive tem um filme, né, muito bom que lançou recentemente, chama Nefarious, né? A tradução dele ficou como Nefasto, né, que trata de um cara que está no corredor da morte ali para ir para a cadeira elétrica, só que eles não podem, né, executar ele antes de ter um parecer psiquiátrico, porque ele tem ali uma questão assim de dupla personalidade e tal, né? Então eles precisam do aval do psiquiatra para que ele realmente vá para a cadeira elétrica. E aí ele é bem claro com o psiquiatra, né? Que fala que ele é o próprio demônio que está ali possuindo o corpo daquele assassino, né? E que não só ele matou as pessoas, né? Que caíram na conta do cara, né? Mas que ele já matou muito mais. Então ali tem um enredo ali, é bem interessante, assim, apesar de ser um pouco monótono, que fica só os dois ali conversando, mas é bem interessante essa questão, né? De como o demônio se manifesta ali através da pessoa. Né? E assim como a gente já viu no vídeo da morte, eles podem tomar formas de entes queridos que já morreram, tudo para nos iludir, né? Para nos afastar da nossa salvação. Inclusive através dos sonhos, né? Quem já não teve um sonho assim, que parecia bem real, né? Sim. Então, muitos demônios, eles aproveitam dos sonhos para oprimir as pessoas. Sim, então, eles têm um comportamento de opressão, né? E que você, muitas vezes, até sente que ele está te tocando, que ele está te tem oprimindo. Tem o terror noturno.
né? É um tema muito bacana. Inclusive, eu tenho experiências, eu já passei por isso. É até legal depois eu dar né, pro nosso público aí, um feedback aí para ver como que... Sim, sim, mas diretamente hoje em dia a gente não tem, apesar de muitas pessoas acreditarem, né, Tá, de ter essa relação com anjos, mas como a gente já citou, não é possível. hoje em dia aqueles que estão presentes aqui ao nosso redor não são realmente anjos celestiais, Tá. né? Mas tá aí, muitos se manifestam através de sonhos. É interessante. Bom, sabemos que os anjos, então, nos observam, interagem conosco e, bom, os anjos caídos também se fazem valer dessa, né, dessa qualidade aí de aparecerem, se disfarçarem e interagirem também conosco. Então, precisa ter um discernimento espiritual para saber realmente até que ponto a gente está falando com quem, né, Renato? Bom, mas já que você falou dos sonhos, que é um tema muito legal, eu até falei do terror noturno aqui, que eu tenho uma experiência verídica para contar para todos aí, mas isso vai ficar para nossa próxima viagem. Falaremos aqui sobre os sonhos, se Deus fala através dos sonhos com as pessoas, né, porque tem muitos cristãos que recebem revelações divinas, alertas, né? E a gente vai saber aí se o sonho, se é possível isso, se existe alguma mensagem ali subliminar, até no sonho, né? Nos filmes tem muito, mas será que nos sonhos também tem? Será que Deus fala conosco através dos sonhos? Mas isso será um mistério aí que o Éticos vai desmistificar na nossa próxima viagem. Como vocês podem ver, chegamos ao final de mais uma viagem. Espero que vocês tenham gostado. Aqueles que gostaram, ou mesmo não gostando, por favor, Isso aí, dê o seu like, se compartilhe inscrevam, nossos vídeos compartilham, lá. curtam, deixe o seu comentário, faça parte dessa tripulação, interaja. Estamos aqui para servir, né? E, inclusive, eu gostaria também que aqueles que chegaram até o final deixassem um comentário aí qual é a música, né, programa do Silvio Santos, que toca no final do vídeo, no encerramento do vídeo. No Legal. encerramento do vídeo vai tocar uma musiquinha e aí Dê lá a sua opinião, coloque meus lá amigos. nos comentários que música é essa que toca no final. Deixa o nome da música ou Sim. ela faz parte de alguma coisa, de um filme, ou fez parte da sua vida. Interaja com a gente. E gostaria de desejar um feliz ano novo, né, Renato? Com certeza, esse é o último vídeo do ano, né? Sim. E o ano de 2024 aí Seja um ano abençoado para todos. promete muitas revelações aí Com e acontecimentos, né? Os sinais estão por toda parte. Então não esqueçamos jamais, melhor do que sermos céticos, é sermos éticos. É isso aí, meus amigos pensadores. Venham ser éticos vocês também. Até breve. Mais. Tchau, tchau. There's an angel contemplate my fate.